Alô, você profissional da área de educação. Eu sou Rodrigo Arantes e essa é a primeira edição do podcast voltado para instituições de ensino que querem se organizar e crescer com mais previsibilidade. É a primeira edição do Escola 10X, podcast voltado para você, profissional da área de educação, gestor educacional. E hoje eu decidi começar esse bate-papo, essas conversas estão relacionadas ao Escola 10X com algo relevante demais para as escolas. Eu vejo muita escola se preocupando muito pouco com a construção de documento administrativo, com processos organizacionais que deveriam estar cada vez mais documentados. Então, eu trouxe aqui para o papo Gustavo Peixoto, advogado, especialista em direito educacional, consultor de instituições de ensino. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, doutor Gustavo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os gestores, a todos vocês que trabalham no setor da educação. Muito obrigado, meu amigo Rodrigo, pelo convite. E independente de quando você vai ver esse episódio, lembre-se sempre de proteger a sua escola, seja no período pré-matrícula, seja no período da matrícula ou após o aluno já efetivado na sua escola. É muito importante ter procedimento, ter documentos e principalmente saber agir quando a situação emergencial atinge a sua escola. Isso vai desde questões administrativas, pedagógicas, mas também jurídicas. Beleza, bacana demais receber o doutor Gustavo aqui. Eu gostaria de, antes de começar, aproveitar a oportunidade para agradecer o nosso apoio da EducBank, empresa parceira desse podcast. Hoje, inclusive, daqui a pouco a gente vai estar gravando com o gerente de marketing do EducBank e falar um pouco dessa empresa que também ajuda as escolas a terem previsibilidade na parte financeira. Então, agradecimento aí à EducBank. Gustavo, primeiramente, o que eu vejo nas escolas, né? Nos últimos 10 anos, a gente vem atravessando, passou por um processo muito grande de profissionalização das instituições de ensino, na parte de venda, na parte de comunicação. Porém, quando a gente vai avaliar as mais de 40.000 instituições privadas de educação básica, de ensino, a gente ainda vê um pouco de amadorismo no tratamento das questões jurídicas dessas escolas. Então, para a gente começar com o pé direito e levar esse conhecimento para o dono de escola, entender um pouco mais do que é, qual é a necessidade de ter um profissional, um departamento jurídico, cuidando de maneira mais especializada da sua estrutura institucional, pensando em escolas. Uma pessoa que hoje se intitula dono de escola, primeiro eu penso que até esse conceito a gente tem que mudar. Você é um empresário do setor educacional, você é um gestor escolar. Dono de escola, para mim, Gustavo, é muito década de 80, 90. Porque hoje você tem que entender que você tem um CNPJ, você tem uma empresa debaixo do seu braço, você tem sim que visar ter lucro, entender que é uma relação de consumo, é Código de Defesa do Consumidor, então o pai tem certos direitos em relação à escola, e a escola tem que começar a saber a atuar, a jogar o jogo e a se proteger. E isso, o pedagógico é bom, você gestor escolar, é a sua vida, é o seu amor, mas há uma série de fatores que para a sua escola ter sucesso, ter lucro e crescer, você precisa avaliar. O marketing, por exemplo, é um dos principais. Como é que você vai ter muitos alunos, ter uma escola cheia, se você não tem um bom marketing? E o marketing não é só para matrícula, é inclusive pós. A questão de relacionamento com as famílias, de manter aquele cuidado e aquele carinho e cativar também novos alunos é durante o ano todo. Pensar em marketing, por exemplo, só a partir de outubro é muito errado. Pensar no jurídico só quando chega a reclamação trabalhista, o problema já foi criado, você já fez o que tinha que fazer de errado, vai restar muito pouco para o advogado te defender. Então hoje você tem questões de marketing, jurídico, administrativo, financeiro, como por exemplo o EducBank, que tem soluções. Então você entender a sua empresa, o seu relacionamento com o seu cliente, com os seus funcionários. Eu sei fazer todo o planejamento, festa junina chegando, passou o Dia das Mães, o pedagógico, é o seu amor, é a sua vida. Mas você tem uma empresa, empresa, escola, infelizmente não é só isso. Tem outras tantas questões tão importantes quanto para você lidar. Você tocou num ponto importante, né, Gustavo? Que a gente vê a escola procurando um apoio jurídico na hora do sufoco. E muitas das vezes, esse sufoco está mais direcionado para a questão trabalhista, mas não se fala dos outros questões processuais Uhum. mesmo, do edital de matrícula, do processo organizacional, do lidar com as famílias. O que você vê hoje? O pessoal procurando mais de forma preventiva ou mais na hora que a corda aperta o pescoço ali?
infelizmente, a grande maioria, né, não vou dizer todos, porque tem muitos clientes que já estão antenados em relação a isso e querem evitar o problema e estão cada vez mais sufocados com as famílias em Instagram, em rede social, em WhatsApp, fazendo notificações extrajudiciais via chat GPT, e o gestor escolar tem outras tantas coisas, então o jurídico hoje ele já é algo muito importante para a escola. Mas tem muitas que só procuram quando chega a notificação do PROCON, Ministério Público, reclamação trabalhista. Quando está com uma multa, com algum contrato com a editora ou com alguma empresa para resolver, quando já chega já a citação, quando chega alguma intimação do processo. Aí ele lembra que existe essa figura de advogado, mas o próprio advogado hoje ele também não pode ser essa pessoa que fica esperando o cliente ter um problema para ele atuar. Eu atuo de forma totalmente preventiva e proativa em relação ao cliente. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Ontem eu fiz uma palestra em um colégio que eu atuo aqui para falar sobre bullying, sobre inclusão, para mudar aquela estrutura daquela escola, para se um dia acontecer o processo, todas as mudanças que a gente propôs, e aqui a gente está falando de mudança estrutural, eu opino inclusive sobre questões de logística dentro da escola, a mudança de documentos, mas mudar também a parte comportamental da equipe da escola. Se um dia acontecer, eu tenho esse documento, a gente agiu da forma correta, tem muita lei que é isso, faça. Se acontecer, a primeira coisa que o promotor ou o juiz vai perguntar é: você fez? E se você não fez, se você não tem prova, você não consegue comprovar que você, por exemplo, eh eh, conversou com seu aluno sobre certos assuntos, sobre bullying, sobre combate ao racismo, sobre tolerância religiosa. Ué, você está fazendo o que aqui na escola? Isso também é educar, é prevenir problemas. E aí o jurídico também tem que atuar em relação a isso. Acho que ter um profissional de direito educacional dentro da instituição de ensino é, sobretudo, uma atividade que te garante segurança, né, do que eventualmente pode acontecer. O que eu vejo muitas das vezes a escola é: para que eu vou contratar? Para que eu vou fazer um contrato a longo prazo com um departamento jurídico, com um especialista em direito educacional, se eu não estou com nenhum problema ou se eu nunca tive um problema? Mas poucas escolas estão atentas a possíveis riscos ou o prejuízo que pode ocasionar você não estar se programando, se preparando para o que pode acontecer, uma eventualidade. Um processo jurídico hoje de um responsável, de um próprio funcionário. Dia desses eu recebi uma informação de uma escola de que eles tiveram um processo na ordem de R$ 500.000 e tiveram que pagar, ele vai ter que pagar Uhum. isso para um ex-funcionário. E aí eu fiquei me perguntando, pô, será que esses R$ 500.000, se eu tivesse investido numa consultoria, num profissional que pudesse me acompanhar juridicamente, para que eu pudesse caminhar de acordo com a legislação, será que o investimento não seria muito menor? Então, agir de forma preventiva talvez seja o melhor caminho nesse. No dia que o gestor escolar entender que o jurídico é para estar ao lado dele, eu costumo dizer: você não entra em uma reunião, você não assina um documento, você não recebe um pai ou mãe de aluno que está fazendo uma reivindicação sem antes conversar comigo. Então, casos práticos que com certeza a grande maioria das escolas já passaram. Um pai que é divorciado, que você nem sabe quem é, está na recepção querendo saber informações sobre o aluno, até mesmo retirar o aluno da sala. Posso, não posso? Quantos contratos, quantos prestadores de serviço essa escola não contrata? Quem revisa esse documento? Essas cláusulas que muitas vezes só favorecem o teu prestador de serviço e não a escola. Você consegue se proteger aqui. Um funcionário que chega atrasado e depois se reclama que ele atrasou hoje, atrasou amanhã, falta no mando atestado, cabe advertência em relação a isso. E isso é um documento jurídico. A escola tem que entender que documentação hoje. Você citou aqui na estante edital de matrícula. Edital de matrícula é um documento muito complexo hoje. O contrato escolar, a gente vai entrar agora numa fase de muita revisão de contrato. E quando eu recebo contratos de novas escolas que tem 2, 3 páginas, 4, eu não preciso nem abrir para saber que aquele contrato está errado. Mesmo que ele esteja na fonte Arial 5, ele vai estar faltando coisas. O contrato hoje é um documento muito extenso. A regra do seu jogo com o cliente está ali. Então tem que ter essa atualização. Então ele lida com problemas diários que vão gerar processos lá na frente. E se ele não tiver um jurídico atuante para ele poder resolver, para ele poder revisar, orientar, faça isso, não faça, pode dar esse documento. No dia que chega um cigarro eletrônico na escola, o que é que você vai fazer em relação a esse aluno? Tem um documento até para devolver o cigarro eletrônico para a família, para comprovar que era dele, que esteve na sua escola. Então esse mundo é muito complexo e o gestor escolar está muitas vezes delegando isso, achando que ele consegue resolver na experiência dele ou que o chat GPT vai ajudar. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Escola 10X.
podcast voltado para você, gestor de escola, profissional da área de educação, que quer crescer com mais organização e previsibilidade. O doutor Gustavo falou sobre um tema muito importante, que é o contrato de matrículas, o edital de matrículas, e aí eu coloco também a política comercial de bolsas e descontos. Uhum. Muito dono de escola ainda trata isso como um documento meramente administrativo. Qual o risco de eu não estar bem organizado e documentado para gerenciar esse processo de matrículas, que esses são ferramentas, são documentos essenciais? O risco é você não ter ali todas as cláusulas, todas as regras, tudo, todos os assuntos que esses documentos precisam tratar. E aqui eu queria acrescentar também o regimento interno da escola. Você tem um edital de matrícula, onde você não solicita todos os documentos necessários, onde você não diz o seu calendário, qual sistema de ensino você está utilizando, quais são as principais regras para aquela matrícula, o que, é que você precisa. Se você apenas coloca abrir vagas para. Quantas turmas, quantas vagas são? O que, que vai acontecer se o pai. Então, tem que ter um edital. É como se fosse um edital de concurso. Todas as regras para você se inscrever aqui. Documentos, procedimentos. Tem que ter uma publicação no tempo correto determinado pela lei de matrícula, 45 dias antes do início das aulas. Se bem que isso é uma regra que todas as escolas cumprem, porque a aula começa em fevereiro, tem escola lançando matrícula em junho, julho já. É o mercado agressivo, né? Daqui a Que pouco aí, vai nessa. daqui a pouco vai vir a matrícula com rematrícula tudo Matrícula, junto. rematrícula, combo, né? Matrícula. E essa agressividade do mercado está trazendo também essa questão da concessão desenfreada de descontos, sem um mínimo de análise técnica, muitas vezes está até pagando para o aluno estar estudando na sua escola. E oferece livro de graça, uniforme de graça, mas no sentido de ter uma sala cheia ou até mesmo roubar alunos do concorrente. E depois, daqui a 3 meses, você vai ver que você fez bobagem e até essa política de descontos tem que ser muitas vezes condicionada à questão pedagógica do aluno, ele ter um bom desempenho, a não ter situações de conflitos com as famílias, que hoje pai, mãe tá indo para Instagram, fazendo notificações, tô te dando um desconto, que é algo optativo, e você está aqui agora fazendo isso ou aquilo no Instagram, me notificando, você pode condicionar o seu desconto a certas situações, desde que esteja previsto. O contrato de matrícula é um documento muito importante. Ele não pode estar só falando sobre a parte financeira ou sobre a parte pedagógica. O contrato de matrícula vai sim falar sobre a parte financeira, mas tem que falar sobre inclusão, bullying, as questões da saúde do aluno, o que você vai fazer quando o aluno tiver algum problema na sua escola? Um acidente, dá remédio ou não dá remédio dentro da escola? Vou levar para onde? De quem é esse custo? Falar sobre a parte de família, sobre pais divorciados, para quem eu posso dar essa informação ou não? Direito de imagem, olha o ECA digital que nos trouxe agora. Cláusula de imagem, hoje, não é uma cláusula, é um capítulo no contrato que eu reviso, são quase 2 páginas falando sobre a imagem, sobre rede social, câmeras e monitoramentos na escola. Você tem aqui LGPD, você tem, as questões de assinatura digital, proibição de cigarro, a exigência de carteira de vacinação. Eu posso ficar aqui 10 minutos falando sobre assuntos referentes ao contrato escolar. Para o pai depois não alegar: "Ah, eu não sabia". Onde é que estava no seu contrato? O senhor leu, o senhor assinou. O contrato tem que ser extenso, sim. 13, 14, 15 páginas. Se você ainda está pensando: "Poxa, eu vou ter que imprimir", você também está atrasado, já existe assinatura digital simples, rápida, barata, totalmente segura legalmente. Então a escola hoje tem que se modernizar. E o seu regimento não tem só que estar falando quem é o diretor, quem é o tesoureiro, ele tem que falar a parte disciplinar do aluno. O que você vai fazer se tem aqui agora, quando o aluno traz um cigarro eletrônico? Qual é a medida prevista para isso? É advertência, suspensão? Se eu quiser algum momento fazer a transferência compulsória, popular expulsar esse aluno, tem que estar previsto no regimento. E principalmente falar sobre as questões eh, eh, mais complicadas da escola, que aquelas questões que a escola também tem que ser proativa, tem que falar sobre bullying, tem que falar sobre racismo, sobre intolerância religiosa, sobre misoginia, sobre tudo. E também trazer nesse regimento, isso é onde eu vejo que muita escola erra, o regimento interno hoje ele também tem que trazer responsabilidades e falar sobre a questão da comunidade escolar. A gente não pode jamais admitir que um pai ou uma mãe esteja na sua escola agredindo um aluno, ofendendo um funcionário seu, em rede social, cometendo muitas vezes crimes E isso em acontece com relação a frequência. muita frequência. E se você prevê isso no regimento interno, o pai assina aquele contrato e que o contrato fala que existe um regimento interno e ele e o aluno, o contratante e o aluno está sob o regimento interno,
Você pode, inclusive, colocar nesse regimento e no seu contrato a possibilidade de uma rescisão contratual por conta de um ato do seu contratante, que é o pai, que é a mãe. Ele não pode achar que o cliente tem razão, não, nem sempre. Que é algo, Gustavo, você falou, um tema importante, né? Porque por mais que as famílias, a gente vem de uma cultura que diz que o cliente tem sempre razão. Em escolas, talvez mais ainda, só que nem sempre assim. Às vezes a gente tem uma família que pode estar te causando um problema grave, imobilizando as outras famílias, e a gente precisa se organizar e Uhum. tomar uma decisão também diante daquela família. Obviamente, a escola tem o propósito ali de educar, de formar jovens, de acolher as famílias, mas sempre com muita responsabilidade, e às vezes a gente precisa tomar decisões e ir para caminhar para o meio jurídico também Claro. para com essas famílias, né? E os pais têm e as escolas têm muito esse receio de agir, e talvez esse receio venha pela falta de um acompanhamento, de um É. suporte de alguém profissional. O cliente nem sempre tem razão e o cliente da escola, o pai e a mãe, muitos hoje eles não pedem. Ele manda, ele exige, ele grita, ele manda notificação extrajudicial e ele quer que você obedeça em 24, 48 horas. Não é assim, tá? Você não pode deixar a sua escola ser dominada, sofrer essa pressão de um cliente. Você tem que entender que muitas vezes tem cliente que é melhor não ter, saber que briga você vai comprar. É melhor você rescindir. Sabe que ele vai te processar? Vai. Mas é melhor você não ter determinado cliente ou determinado aluno do que estar tomando uma ação trabalhista de um aluno que está sendo agressivo contra o professor, contra o seu funcionário. Estar muitas vezes perdendo 6, 7 alunos por conta de ato de disciplina de um pai ou de uma mãe. A escola tem que entender que cliente eu quero ter e proteger principalmente o seu CNPJ. Faz aquela conta e resolve. Qual cliente eu vou ter? Se tiver que partir para rescisão, óbvio, com documentos, com provas, documentos, fotos, vídeos do ato equivocado que esse pai fez. E se for o caso, participe para rescisão e o litígio você resolve depois. Se você tiver provas, vai ser um processo muito mais tranquilo para você enfrentar. Decisões como essa, elas mostram realmente uma transição de uma realidade de sair de um gestor de escola, do dono de escola, para o empresário da área de educação, né? Que são decisões difíceis e muitas das vezes o gestor escolar ele fica com medo de perder alunos, enquanto que o empresário de educação ele quer proteger o negócio dele. Uhum. E são decisões que precisam ser tomadas. Você falou aí da questão do edital, dia desses eu tive, através do Instituto Matricular, oportunidade de atender pouco mais de 300 escolas nos últimos 10 anos, e dia desses eu estava em uma instituição de ensino falando sobre vamos construir o nosso edital de matrículas para 2027, e a escola falou: "Poxa, mas mais papel? Para que vai fazer um documento?". Acho que estar organizado é importante, principalmente para um momento de pontapé inicial. E aí essa escola me trouxe uma questão muito importante, é uma dúvida muito comum, Uhum. a gente já bateu um papo sobre isso, que é sobre o plano de pagamento, a flexibilização do 13 vezes, do Sim. 14 vezes. Gustavo, para a gente esclarecer o gestor de escola e fazer com que ele se transforme em um empresário da área de educação, 13, 14 vezes é possível? É permitido pela lei? É permitido sim pela popular lei da matrícula, como o gestor escolar muitas vezes gosta de chamar, e eu concordo, a lei do calote. A lei da matrícula, ela, e me perdoe aqui, eu não sou muito bom de decorar, mas tem um parágrafo no artigo da lei da matrícula que ela diz o seguinte, que o valor da anuidade ou da semestralidade, ela vale também para outras instituições, não só a escola, ele poderá ser dividido em 6 ou 12 vezes e será permitido você oferecer planos alternativos a esse, 6 ou 12, ou seja, 13, 14, desde que esse valor não ultrapasse o valor total da anuidade. Então, quanto é a anuidade da sua escola? 12.000, 12 vezes de 1.000, ok. Mas você pode oferecer 24 de 500 e não 24 de 600, porque vai ultrapassar. Você pode flexibilizar, dar mais 1, 2 meses, desde que esse total, você não vai embutir juros, não vai embutir nada além que ele ultrapasse a anuidade. Eu, particularmente, não gosto quando a escola coloca um plano de 13, 14 meses. Porque, veja só, a lei da matrícula, ela traz basicamente um direito ao gestor escolar, que é o não matricular o aluno inadimplente. Quando você coloca 13, 14 parcelas, e essa parcela ela não termina no ano letivo, porque tem muita escola fazendo isso.
dando esse parcelamento em janeiro, fevereiro, jogando essa conta para o próximo ano. Aí o pai vem em outubro, novembro, te matricula, ele ainda tem 4, 5 parcelas abertas, eu já estou matriculado ano que vem, já garanti. Deixa de pagar, você abandonou seu único direito, que é não renovar com quem está inadimplente. Quer fazer esse 13, 14? Ok. Mas ele começa em setembro e outubro. Tem que morrer no final do ano letivo, em dezembro. E não jogar para o ano seguinte. E eu vejo muita escola errando isso. Sim, antecipar essa cobrança, né, ser no ano anterior ao Antecipando. ano de entrega do serviço. Isso é Exatamente. importante, eu gosto. Oferecendo, inclusive, um desconto, manutenção do valor da anuidade, porque você já capta aquele, já segura aquele cliente, não deixa nem ele para a concorrência. Olha, por ano que vem, em vez de 12 parcelas de 1.000, vamos fazer aqui 14, agora começa a pagar agora em outubro. E aí você mantém o seu cliente aqui com a segurança de não jogar isso para o próximo ano. Legal. O que que eu observo? Tem escolas que têm um caixa muito forte, principalmente as grandes redes, que têm condição de sustentar um plano de 12 vezes, e tem as escolas que têm um caixa que ainda não está preparado, e talvez a Uhum. questão que o EducBank traz de previsibilidade financeira ajuda a escola a se organizar nesse sentido. E aí essas escolas que elas precisam de caixa, muitas das vezes que estão desorganizadas e precisam pagar o 13º e antecipam. Particularmente, eu gosto de trabalhar com um plano que permite a maior flexibilização para que a gente consiga ter alternativas, principalmente na hora da negociação. Eu que Uhum. trabalho focado em construir processos comerciais, conseguir flexibilizar é um mecanismo até de quebra ou de contorno de objeção na hora da venda. Isso me favorece muito, mas muitas das vezes, quando a gente leva isso para o empresário da área de educação, ele fica naquela, poxa, será que 13? Não, 13 vezes não pode. E assim, eu acho que você esclareceu muito bem para a gente aqui. Alô, você, profissional da área de educação. É possível fazer a flexibilização mais atento aos pontos aí que o Gustavo trouxe para nós. E aí você trouxe um ponto muito importante sobre a inadimplência. Uhum. O que que eu vejo acontecendo nas escolas? Não, eu vou acabar com a inadimplência, vou começar a fazer consulta SPC ou Serasa, vou pedir um comprovante de quitação de débitos, aqui não vai entrar inadimplente. Gustavo, o que que é possível fazer para proteger a escola de eventualmente trazer um inadimplente? E é permitido fazer consulta ao SPC ou Serasa, pedir um comprovante de quitação para o responsável? É permitido fazer a consulta SPC Serasa, até porque, como eu já disse anteriormente, é uma relação de consumo e o Código de Defesa do Consumidor permite isso. Mas avise, coloque uma placa na sua escola, coloque isso no seu edital de matrícula. A importância do edital de matrícula. O pai está indo para a sua escola, o que, que eu preciso? Documentos, uniforme, vou consultar SPC Serasa. Você pode fazer essa consulta. Gustavo, o pai está negativado, tem 18 negativações. Posso negar a matrícula? Não, você não vai negar a matrícula. Mas você vai propor ele outras formas de pagamento. Parcelamento do cartão de crédito. Coloque isso na conta. É melhor você pagar 5, 6, 10% da taxa do cartão de crédito, mas saber que vai receber, do que fazer um contrato de boleto. Muitas vezes o pai paga o primeiro mês, o resto do ano todo não paga. Perceber que você vai ter que, de repente, contratar um jurídico, contratar uma empresa para cobrar isso. Então, veja outras formas de pagamento. O contrato tem que ser, eu peço sempre que sejam 2 contratantes, não um só. A esposa, um Eu avô, posso avô e fazer avó é isso? ótimo, pode, Eu chame posso. outro contratante. Tem muita escola ainda insistindo em fiador. Fiador é uma eu acho algo tão antigo. Fiador, nota promissória, cheque, esquece. Peça um outro contratante, Eu posso tá? incluir, então, 2 contratantes ali no meu Por contrato de favor, matrícula. por favor. Contrato hoje tem que ser 2 contratantes, porque na questão da execução você tem 2 CPFs para cobrar, para executar. Como é uma realidade hoje ainda muito forte. Pai trabalha, a mãe é do lar, mas a conta está no nome do pai, o dinheiro está no nome do pai, o carro, a moto está no nome do pai. Quem vai fazer a matrícula na tua escola? A mãe. Ah, responde a mãe. O pai nem aparece. Mal vai na festa do Dia dos Pais. Na hora que vai dever, chega na conta da mãe, não acha nem 10 centavos. Coloque os dois. Ah, é mãe solo. Ah, é separada. Ah, o pai não. Repito, coloca um avô e avó é ótimo. O INSS sempre pinga ali. É ali onde você vai achar o dinheiro. Então, um contrato com uma pessoa assinando, ele não é inválido. Mas quando você tem dois, ele é uma garantia dobrada e uma execução. Você tem duas pessoas para cobrar. E em relação à declaração de quitação da escola anterior, você pode pedir no seu edital de matrícula, coloque trazer, mas você pode pedir.
Você não pode condicionar, você não pode exigir. A Ah, escola isso é não pode dizer, importante. só vai matricular se eu trouxer o comprovante de quitação da escola anterior. Isso, vários PROCONs em várias cidades, em vários estados já declaram que isso é ilegal. E você não pode condicionar a matrícula à apresentação desse documento. Mas você pede. A grande realidade é que a maioria das escolas não entregam, o pai nem pede, porque a gente já sabe que hoje com YouTube, com Instagram, ele já sabe quais são os direitos, quais são as obrigações dele. É algo que, inclusive, já está em desuso, esse pedir, né? Entendi. Então, assim, nada impede de pedir o Mas não comprovante de condicionar, quitação, eu só não posso condicionar. A nem obrigar. consulta SPC ou Serasa, eu posso condicionar? Olha, antes de fazer a matrícula, eu vou estar condicionado aqui a consulta para verificar se você tem uma inadimplência, se eu Uhum. tá, isso eu posso colocar Não, de você forma avisa que prática. vai fazer. Você avisa que vai fazer essa consulta e até entender qual é o resultado dessa consulta. O pai tem 2 negativações, uma de cento e pouco da Claro, uma da Sim, Vivo, TIM, nada contra a Claro, meu celular é Claro. Ou outra de alguma operação bancária de 300, muitas vezes é uma fraude, um esquecimento de um boleto. Agora 18, 17, 30 negativações, 5 escolas ali, você já: "Opa, tem alguma coisa aqui é esquisita aqui. aviso". E aí é o cliente que você tem que conversar, oferecer outras formas de pagamento, trazer um outro contratante. Porque, assim, você não vai negar a matrícula. Você vai negar o seu a sua forma de financiamento do seu boleto com o seu crédito, Que entende? você trouxe uma outra questão importante, né? Eu encontrei lá a negativação e eu posso me dar o direito, como empresário de educação, de dizer: olha, eu encontrei aqui uma negativação e eu tenho as formas de financiamento para você trazer e matricular seu filho na escola. Uhum. Então Ou eu à posso vista, não oferecer para ele o boleto. é, Eu posso não oferecer. no cartão, porque um boleto é financiamento meu, eu tomo um risco, você tem essa negativação, você que tem toda essa Hum, questão da função social da educação, seu filho vai estudar aqui e aqui uma reunião dessa, devidamente registrada, gravada, para depois ele não dizer que você negou a matrícula dele, que você cometeu alguma ilegalidade, tá? Tem que ter também essa visão empresarial e também jurídica de já se proteger no possível processo desse pai, que vai sair alegando inverdades contra a escola. Então, alô, você, profissional da área de educação, informações extremamente relevantes. Curta esse vídeo, compartilhe com profissionais da área de educação para que a gente possa propagar Hum. conhecimento em esse ecossistema de educação que estamos todos inseridos. Ainda nesse cenário, Uhum. vem um outro tema que a gente fala, já que a gente falou de inadimplência para Uhum. captação, tem inadimplência na renovação. Sim. Vai chegar a época de renovação, tem pais que são devedores, outros estão lá em dia com seus boletos. E o que, que eu vejo muitas das vezes acontecendo, Gustavo, e isso é uma dúvida que surge em muito empresário de educação, que é quando chega o pai, ele descumpriu todos os prazos da rematrícula. Fevereiro, primeiro dia de aula, ele chega com o filho com a mochila nas costas, entrega na escola e está devendo o ano anterior todo. O que que uma escola pode fazer dentro desse contexto? Quando o assunto é inadimplência, primeiro ponto, o problema não é a criança, é o pai, ponto. Nessa situação que acontece muito, o pai está devendo, ele não fez a matrícula, no primeiro dia de aula ele passa na escola, na porta, deixa a criança de mochila, sem livro, sem nada e entrega. O problema não é a criança. Você não vai barrar essa criança e dizer que ela não vai entrar na escola. Deixe ela entrar. Você não vai estar assumindo que uma vez que ela entra, o contrato está assinado. Você não tem contrato assinado com ele, primeiro. E que a partir de agora você vai ter essa obrigação. Você vai fazer o que essa criança está no meio da rua? Você traz ela para a escola. Primeiro dia até deixa ela na sala, mas você já comunica ao pai: pai, temos essa situação. Não temos contrato assinado. O senhor está devendo X parcelas do ano passado. O senhor precisa resolver, porque amanhã ele não vai assistir a aula. Ele vai ficar, se o senhor fizer isso de novo, não sou maluco de deixar ele do lado de fora da escola, mas ele não vai entrar mais na sala. Ele vai ficar em um lugar reservado. E eu vou ter que notificar com o conselho tutelar, porque o senhor está deixando uma criança que juridicamente não tem mais relação com essa escola. Notifique o conselho tutelar, Ministério Público. Ponto. Não permita esse tipo de situação em sua escola. E quando o pai está inadimplente, quando o aluno está inadimplente, o contrato, me corrigir, porque a lei fala justamente isso. A lei do calote, a lei da matrícula, ela diz o seguinte: o aluno inadimplente, ela não fala o pai ou a mãe. Então, o aluno inadimplente,
quando ele está inadimplente, você pode sim recusar a rematrícula. Você não é obrigado a aceitar a nova matrícula do aluno inadimplente. Por que eu estou frisando tanto no aluno? Porque senão esse ano seria matriculado em nome do pai, ano que vem o nome da mãe, depois do tio, do avô, da avó, ele passar 18 anos estudando na sua escola, cada hora com o vizinho, é o aluno, tá? E aí você vai efetivamente exercer o único direito que você tem em relação à lei da matrícula, negar a rematrícula, se estiver devendo 1 ou 11 meses. Negue mesmo. Não aceite cheque, não aceite promissória, não gere novos boletos, é pagar. À vista, a Pix, cartão de crédito, seja lá o que for. Não abra mão do único direito que você tem. E é negar a rematrícula esse ano. Isso aconteceu em uma escola. O aluno estava devendo 2023. Quando chegou 2024, a escola negou. Ele estudou 2024 em outra escola, 2025 ele voltou. Com Ele outra continua situação. devendo. Então não é só em relação ao ano passado, é qualquer débito. E você pode sim negar, desse ano ou do ano seguinte. E isso é muito mais comum do que parece. Você, gestor escolar, empresário de educação, sabe, já aconteceu da mãe vir: olha, não, meu marido está devendo, mas a gente está separado, eu que sou a mãe não estou devendo. Na verdade, é sobre o contrato, Sobre o não é. aluno, exatamente. Exatamente. Um outro tema também que soa como perturbador para quem está dentro de escola é como lidar com bullying. É um tema delicado para as famílias, para os alunos e também para quem é profissional da área de educação que atua lá dentro da instituição de ensino. O que a escola pode tomar de medidas, Gustavo, para se proteger e para proteger também toda a comunidade escolar? Bullying é para ser prevenido. Quando eu ouço a frase, a minha escola combate o bullying, eu olho diretamente no gestor escolar e digo: então você errou. Se você está combatendo o bullying, você errou. Porque o que é o bullying? É a intimidação sistemática. É uma violência continuada. Então você permite. Se você está combatendo, é porque você permitiu que um aluno seu fosse violentado durante dias, durante semanas, e você não percebeu? Você não fez nada a respeito disso? Então, quando você combate o bullying, já está atestado de que a escola errou. Então, bullying para ser prevenido, conversado. Atos de violência na escola eventualmente vão acontecer, mas tem que agir imediatamente, no primeiro dia, e não deixar que isso aconteça. E também ter esse entendimento. Tem muitas famílias chegando. Meu filho foi vítima de bullying na escola. Aí na hora que eu pergunto, o que foi que aconteceu? Não, um aluno xingou ele. Quando? Hoje. Ah, foi hoje? Antes? Não, não. Então não é bullying. Foi um ato de violência? Sim, foi uma ofensa, foi um crime, seja lá o que for. Vamos cuidar aqui. Mas tira esse rótulo de que tudo é bullying. Bullying é quando é uma questão sistemática, continuada, dias, semanas, aquele aluno sendo violentado físico ou psicologicamente por outro aluno. E aí a sua equipe, essa conta não é só do professor. A lei do bullying fala, uma das obrigações da escola, capacitar docentes e equipes pedagógicas. Eu, quando vou na escola, eu peço porteiro, pessoal da cantina, secretaria, porque o bullying não acontece só na sala de aula. Ele acontece no corredor, na quadra, na entrada. E se o professor, na hora do intervalo, está na sala descansando, que é um direito dele, e quem vai estar cuidando? Quem tem esse olhar crítico? Por que aquele aluno está ali isolado? Por que tá tendo um outro está empurrando? Que brincadeira é aquela? Então, toda a sua equipe tem que estar antenada para prevenir. Então, faça campanhas, trabalhos, palestra para alunos, para os pais, para a sua equipe. Fotografe, documente tudo isso. Fez uma semana sobre esse assunto, pega todos aqueles materiais que você fez, papel metro, cartolina, seja lá o que for, foto, guarda, porque no dia que tiver uma ação que o assunto for bullying, o juiz, o promotor vai perguntar o que foi que você fez para evitar esse problema. Fiz isso, capacitei minha equipe, chamei os pais. Escola de 850 pais em São Paulo. Eu fui lá fazer uma palestra sobre bullying. Vieram 16. Escola de 400 alunos em Sergipe. Veio juro para você. Falei, chame, a gente vai fazer essa palestra. Porque no dia que acontecer, aqui ó, fiz a minha parte. E essa é a diferença entre a condenação de 20 mil ou uma improcedência ou uma condenação menor. Porque o juiz entende que você fez tudo que estava ao seu alcance para evitar que aquilo acontecesse. Então é prevenção. Falar sobre esses assuntos o dia a dia, o tempo todo em relação aos seus alunos e à sua equipe e comunidade escolar. Porque o bullying também acontece de pai para outro aluno. O bullying pode acontecer de aluno para professor, de professor para aluno. Não é só entre os pares. Você Então, trouxe uma, prevenção. você trouxe uma perspectiva interessante, porque muitas das vezes o que eu vejo é que a falta de entendimento das famílias do que é o bullying e também por parte da escola, que trata qualquer ação
ali com o aluno, Uhum. de animosidade, como efetivamente um bullying, e a gente entendeu, a partir de agora, que não é bem assim que funciona, e isso ajuda você, gestor de escola, você, empresário de educação, que a gente está querendo reforçar cada vez mais, já ficou entendido para você a diferença que é uma linha tênue e a importância de agir de maneira mais preventiva Hum. dentro da escola. Um tema que não é tão atual, digamos assim, as escolas já estão um pouco mais ambientadas, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu ainda vejo algumas escolas que atuam ainda de uma maneira talvez amadora, tratando a LGPD como é uma lei aí para cuidar dos dados, mas cada vez mais a gente vê informações de vazamento de informação de famílias, de mães, de pais, sobre alunos. E esse é um tema muito delicado, né? A Uhum. LGPD, como a escola consegue se blindar e se organizar para ser cuidadosa no tratamento dos dados das famílias? Um erro muito grave quando se fala de LGPD é imaginar que LGPD é só ataque cibernético, hacker, vazamento de informações em grandes sites. Muitas vezes um vazamento de dado está ali num arquivo que você tem na sua secretaria, que não tem uma mínima proteção, nenhuma chave, qualquer pessoa pode entrar e pegar aquela pasta, aquela foto, aqueles documentos médicos do aluno. É um vazamento de dados que vai repercutir lá na frente. E a LGPD, que desde 2020 é uma obrigação para todas as empresas, escola, empresa, lembre-se disso, ela voltou forte recentemente porque saiu o ECA Digital. E quando veio aquele desespero das escolas, e eu vejo muita escola no Instagram, não vou mais postar foto do meu aluno, o ECA Digital. Te dizer uma coisa, no ECA Digital sequer tem a palavra escola na lei. Onde é que está dizendo ali no ECA Digital que a escola não pode postar foto de aluno? E quem está nesse desespero é justamente quem não fez nada em 2020 referente ao LGPD. Que é o quê? Fazer uma adequação. Entender que se você vai utilizar voz, foto, vídeo, dados não são só nome, RG, CPF, placa de carro, celular. Todo qualquer tipo de dado que você utiliza da criança, do seu aluno, ou até mesmo dos seus contratantes, você tem que ter, primeiro, uma autorização prévia através do contrato. Esse pai tem que ter ciência como você vai utilizar essa imagem, para quem você vai encaminhar os dados dos alunos, dos filhos deles, para que sistema de ensino, qual Instagram que você vai postar, quanto tempo, e o ECA Digital trouxe isso, uma proteção maior da criança, de não estar fazendo publicidades excessivas, utilização excessiva da imagem da criança. Então, quando vem esse desespero, a primeira coisa que eu penso é, não fez nada em 2020, tem uma cláusula de utilização de imagem obsoleta, dizendo que vai utilizar a imagem da criança para fins pedagógicos. Balela, Instagram é publicidade, é propaganda, entenda isso. E seja claro e transparente. Tenha o consentimento, a palavra técnica é essa, que é o que? A autorização daquele pai. Eu vou utilizar a imagem do seu filho. Aqui, assim e dessa forma. Você já fez muito do que deveria ser feito. Quando você é de forma clara e específica. Olha que ponto importante que o Gustavo trouxe aqui. Você, gestor de escola, empresário da área de educação, que pega a tua base de alunos e manda para o curso de inglês. Nossa. E pega do curso de inglês e começa a trabalhar isso no processo de matrícula. Cuidado com isso, né? Não é uma prática Quem te permitida. autorizou a passar o meu CPF, o nome do meu filho, para uma outra empresa que agora manda. Você gosta de todo dia ter gente ligando para você, mandando e-mail, mandando WhatsApp? E ele vai. Na hora que ele chegar no curso de inglês, não, eu consegui na escolinha Raio do Sol, na escolinha Turma da Mônica. Processo chega. Doutor, Isso é o vazamento de dados. a gente está falando da ECA digital, né? A gente falou do LGPD e um amigo até em comum com o Bruno, que a gente estava conversando ainda há pouco aqui no estúdio, que é o Walter, ele me trouxe algumas informações lá sobre a Bet Educar, inclusive o senhor estava lá, Uhum. depois compartilhe um pouco da tua experiência, o que você viu da Bet esse ano. Ele falou, olha, o que eu vi, o que eu conversei com o gestor de escola, que eles estavam falando de ECA digital, de NR1, de LGPD. Cara, que loucura! NR1 para lá e o outro falava de ECA digital. O que que tem? O que que é a NR1 para a gente dar clareza para o Uhum. empresário de educação e o que que tem nesse ECA digital, nessa versão mais atualizada, que é importante para quem trabalha na área de educação ficar de olho, ficar atento e proteger a sua instituição de ensino. Vou começar pelo ECA Digital. O ECA Digital, já existia esse projeto há um bom tempo, que foi assim otimizado, acelerado por conta do vídeo do influenciador Felca, onde ele pega rapidamente ele cria um perfil em uma rede social,
de viés infantil, ele cria um perfil infantil, e em minutos, com algumas curtidas, com alguns segmentos, ele começa a ser bombardeado com propagandas, com questões de comercialização de jogo, com perfis que vêm querer fazer algum tipo de exploração sexual desse perfil fake que ele criou, mas ele mostra aos pais, olha o que o seu filho está exposto. E o ECA ele traz muito isso, que a gente tem que proteger as crianças e adolescentes. É bom deixar bem claro que o ECA digital não substitui, não revoga o antigo ECA de 1990, continua válido. Ele só traz essa proteção hoje justamente para o mundo digital, para o mundo virtual. A grande maioria das crianças estão, a gente tem que discutir sim sobre tempo de telas, mas a tela hoje todo mundo utiliza, inclusive na escola. Mas que tipo de proteção você está dando para aquela criança? E a escola tem que começar a ter esse entendimento, é que ele fala de monetização, de acesso a jogos, a conteúdos sexuais e pornográficos, a não exploração, a indução de suicídio e automutilação, que esses vídeos muitas vezes causam. Primeiro, conscientizar as crianças, saber como eu vou proteger, e eu, escola, como é que eu vou utilizar essa criança no mundo virtual também. A relação Instagram é isso. Utilize, mas da forma correta. Você não pode, por exemplo, fazer propaganda com essa criança, tá monetizando em cima dela, sem ter um mínimo de autorização. Muitas vezes vai ser necessário, inclusive, talvez um alvará judicial, a depender do tipo de publicidade e propaganda. Mas a escola tem que estar atenta em relação a isso. Vai postar uma foto, tem que realmente dizer que ele é Gabriel, do 6º ano. Para quem quiser fazer alguma coisa, vai lá, clica no perfil, sabe quem é Gabriel. Tem que ser Gabriel na foto da escola. O pai quer ver a sua estrutura, o pai quer ver o que você está oferecendo. Compra uma imagem no banco de dados, custa $2, $3. Faz a imagem da IA. E ali não vai ser um aluno seu, vai ser uma criança. E aí não vai repercutir se alguém pegar aquela imagem e fazer algum. Vai ser um dano de uma imagem de IA. Percebe a diferença do que pegar a imagem refletiva de um aluno seu e fazer algo? Então a escola tem que ter esse entendimento. E estamos sim no ECA Digital ainda em fases de adaptação. Começar a esperar as decisões dos juízes, se você realmente precisa fazer isso ou aquilo outro. Mas nesse momento aqui que estamos vendo agora, no meio de 2026, ser muito preventivo e ser muito cauteloso. Mas o principal é, vai utilizar, senta com o pai, tem um termo correto, uma autorização específica para aquilo ali. E proteja de forma preventiva, assim como no bullying, e também tem o cyberbullying, conversando com seus alunos. O outro ponto, que agora vai suplantar o ECA digital em relação a questionamentos jurídicos da escola. A NR01. E aqui também é uma questão de entendimento de empresa. A NR01, gente, existe desde 1978. Só que agora veio começar a trazer uma obrigação maior de prevenção e cuidados em relação às questões psicológicas, psicossociais do seu funcionário. Mas isso já existia também. Porque às vezes a gente parece que tem que tomar uma porrada para aprender. Vai ter fiscalização. Opa, agora eu vou fazer, burnout sempre existiu. A NR01 fala sobre insalubridade há décadas e é o tema mais crescente, ações trabalhistas, insalubridade contra escolas. E você nunca fez nada em relação a isso? Você nunca percebeu, é igual o bullying, você nunca percebeu que o seu professor está passando por algum processo de depressão, está sofrendo pressão demais, um pai está criticando demais esse professor? Proteja o seu trabalhador, proteja o seu funcionário também. E aí agora o NR01 é muito isso, de ser proativo, de fazer os formulários, os questionários, ouvir o seu funcionário e se detectar alguma situação, acolher, ajudar. Não é só oferecer um psicólogo, fazer um trabalhozinho, uma dinâmica de grupo. É muito além disso. Se um dia, em uma ação trabalhista, ele vier alegar isso, o que foi que você fez para evitar? Essa pessoa gritou, ele te disse que estava passando por alguma situação. Tu não fez nada, vai tomar condenação. Fiz excelência, fiz isso, apoiei, dei apoio psicológico, sim, tem que dar, tá? Dei uma, sabe? Faça uma proteção maior do seu funcionário, que se um dia tiver ação, porque também essas questões psicológicas podem vir de outros estresses do dia a dia, familiar, conjugal, não só necessariamente na escola. E a escola, enquanto empresa, sabe, a gente exige tanto das outras empresas quando a gente é consumidor. Cadê o protocolo? Cadê a gravação? Cadê o vídeo? A escola tem que ser assim agora. Tá aqui, ó, tudo certinho. Olha tudo que eu fiz. Tá vendo que eu não errei? Tá vendo essa gravação? Tá vendo esse vídeo? Tá vendo essa reunião que eu gravei com o pai, com a mãe, com o funcionário? Que está relacionado a essa mudança de perspectiva, de parar de olhar a escola como
o paizinho, a mãezinha para não, aqui são nossos clientes, a gente tem Isso. que cuidar, a gente Ó, tem que tratar, e os nossos colaboradores também. pai e mãe você chama de forma carinhosa, outro porque esqueceu o nome, tá? Esqueceu o nome, é paizinho, mãezinha. Mas entrou numa reunião séria, é senhor e senhora. Ponto. É verdade, é isso. A gente tem que tratar o Como a processo de gente gosta forma de ser tratado também, né? exatamente, de forma profissional. Uhum. E falando dessa perspectiva profissional do negócio, vem um outro tema, né, pra já na nossa reta final do nosso papo aqui, que é a questão da inclusão, né. Eu nem sei se é esse o termo mais adequado para usar para alunos que têm TEA. Como a escola se prepara, primeiro, para estar organizada juridicamente para cumprir tudo que a lei, Uhum. exige da escola, mas ao mesmo tempo a gente conseguir acolher o aluno da melhor forma. Porque eu vejo algumas escolas que querem fazer, mas não têm condições de fazer. E aí surgem uma série de questões relacionadas à inclusão. Hoje, quando a gente entra aí no Instagram, a gente tem uma série de perspectivas. A escola tem que, a escola tem que, a escola tem que. E aí, eu acho que o Gustavo talvez seja um profissional que fala sobre inclusão com maior lucidez, pensando na instituição de ensino. O que a escola precisa fazer para estar pronta para receber esses alunos, essas famílias de inclusão, para realmente fazer um trabalho com propósito que ajude a formar aquele aluno? Primeiro entender que inclusão não é opcional, inclusão ela é uma obrigação. Existem leis no plural, tá? Sobre inclusão, e a escola tem que entender que a sua escola tem que ser um local inclusivo, não vai ser ali que ele vai sofrer algum tipo de violência, de preconceito ou discriminação. Ponto. É um grande desafio, porque você tem que fazer algumas mudanças estruturais, treinar a sua equipe. Existe um custo em relação a isso, que não pode ser repassado para a família típica, você não pode cobrar 10 centavos a mais por mudanças eventuais que você venha fazer. Mas a escola tem que entender que existem possibilidades e documentos quando o assunto é inclusão. Porque aqui também, muitas vezes, existem mitos, lendas urbanas e as famílias atípicas, né? E chegam na escola fazendo algumas exigências que não necessariamente daquela forma a escola tem que fazer, de que tem que ter um acompanhante terapêutico por aluno, individual para o meu filho. A lei sequer fala o nome acompanhante terapêutico, a lei não diz que tem que ser um por aluno. Algumas mudanças. Estamos aqui gravando no estado do Rio de Janeiro. Duas leis locais. A escola tem que fazer reuniões a cada 2 meses com as famílias atípicas para discutir a situação daquele aluno. Lembra a mesma coisa da inadimplência? Tem uma criança, tem um aluno aqui envolvido. Não tem que ter essa briga entre família e escola. Chama para se reunir, vamos discutir o que é que está certo, o que é que a gente precisa mudar. E muitas vezes, quando a família não vem, você vai chamar uma, duas, conselho tutelar. Já começa a configurar um abandono de capaz. Uma lei muito recente do Rio de Janeiro aqui agora. Entrou agora tem menos de um mês. O aluno, que ele tiver algum tipo de hipersensibilidade em relação ao seu fardamento, ele pode ir sem o fardamento para a escola. Mas que tipo de situação é essa? É o material? É uma etiqueta? É manga comprida, manga longa? Mas para isso, a família tem que ter um relatório médico falando sobre isso. Porque o que é que está acontecendo? As famílias não querem. Ah, meu filho é autista, eu não preciso mais comprar um uniforme, não quero ter esse custo. Tem que ter uma descrição médica referente a isso. E, se for o caso, solucionar essa situação. Porque o uniforme também é uma questão social, de inclusão, Sim, de segurança. o uniforme também faz parte desse Da processo de inclusão ele vai inclusão. estar diferente, sabe? E a inclusão é sim desafiadora. Existem documentos que a escola tem que ter quando o assunto é inclusão. Inclusão é assunto de edital de matrícula, de regimento, de contrato. Você tem que ter documentos muitas vezes para cobrar a família de um relatório médico atualizado. Se você aceita um acompanhante terceirizado do plano de saúde na sua escola, tem que ter uma série de documentações em relação a isso. Mas evitar, principalmente, qualquer tipo de preconceito, de capacitismo em relação a esse aluno. Você não pode negar matrícula se você efetivamente tem vaga. Ah, já tenho alunos atípicos demais. Isso não se favorece legalmente. Você só vai negar se realmente sua sala estiver cheia. Você não pode cobrar nada mais. Cuidado. Que é algo que as Acolha. escolas Acolha aquele aluno. Acolha aquela família que muitas vezes passa por uma série de preconceitos em casa, no plano de saúde. Tá? Então você tem que ser um pouco mais acolhedora também quando o assunto é inclusão. Mas não sucumbir, não achar que tem que fazer tudo da forma como muitas vezes algumas famílias pedem. Sabe? perfeito. Tem escola que fala que: "Ah, não, vou negar o aluno", isso é proibido. Você vai negar a matrícula de um aluno atípico se você efetivamente não tiver mais vagas.
Você tem 3 salas do grupo 5, 20 alunos para cada. Tem uns 60, agora negue do aluno atípico. E negue do outro aluno que vem fazer a matrícula de tarde também, que não é atípico. Porque muitas vezes ele pensa, não, as salas são 20, mas cabe 21. Aí negou de manhã porque é atípico de que ela não vai. Sabe quem é esse de tarde? É o primo do de manhã, que vai pegar um contrato fake e vai te processar. Exatamente, que depois ele vai trazer, olha, esse cara Ô, aqui, não ó, tinha de manhã, agora já tem de tarde? agora já tem a vaga, já apareceu, Discriminação, preconceito e é. e isso Tá? acontece Mas se com... você tem vaga, Gustavo, na sala são 20 alunos, 17, já tem os 7 atípicos, ele vai ser o 18º, ponto. Você não tem na lei dizendo que você pode limitar ou que você pode negar por isso. Esclarecimento sobre direito educacional aqui com o doutor Gustavo Peixoto, especialista em direito educacional, aqui na primeira edição do Escola 10X. Gustavo, para a gente encerrar aqui, primeiro, queria que você falasse um pouquinho de como é que foi tua experiência lá nessa BET desse ano, você estava lá com a consultoria mais uma vez, Sim. e aí queria que você falasse um pouquinho e que conselho você daria hoje para o empresário de educação que não está cuidando bem do jurídico da sua instituição de ensino nesse momento. Bom, quem não conhece, quem não foi na Bet Educar e trabalha no setor de educação, já se planeja para ir no próximo ano. É um mundo. O que você precisar lá vai ter. Do stand de quem vende cadeiras, piso, tem muita empresa oferecendo. Vai ter sim as editoras, sistemas de ensino, que são os maiores stands, mas tem muita coisa boa falando sobre robótica, sobre educação emocional, sobre IA, ECA digital, prevenção à inadimplência, como por exemplo a EducBank que está lá. Tem o nosso stand, estamos no 4º ano seguido, que a gente oferece uma consultoria, uma assessoria jurídica educacional. Hoje o nosso escritório deixou de ser Peixoto Nunes Advogados para ser Peixoto Nunes Consultoria Jurídica Educacional. Só trabalho exclusivamente hoje com escolas. A última contagem que fiz semana passada são 136 escolas em 14 estados, um atendimento full time. Hoje nós temos no escritório advogadas que ficam no computador e no celular. E qualquer solicitação que o gestor escolar precisar, a mãe está na recepção me pedindo isso. Você pode fazer isso, aquilo, outro. Está aqui o documento, inclusive, que você vai assinar com ela. Meu funcionário chegou atrasado. Está aqui o termo de advertência. Que tem que ter isso. E no dia que seu funcionário chegar atrasado, daqui a 15 dias, você não vai pegar o termo que a gente te mandou. Você vai pedir de novo. Porque nesse tempo aqui, que mudou o artigo da lei, já não te serve mais. Então a gente está aqui para isso. Para orientar, revisar todo qualquer contrato e documento. Edital de matrícula, regimento, contrato escolar. Você não assina um documento sem antes passar pela nossa revisão. Você não entra em uma reunião sem antes conversar com a gente. Se tiver alguma ação judicial, trabalhista, PROCON, a gente faz a defesa em todas as esferas, tá? Mas principalmente essa consultoria. Mudou a ECA digital? Você pode fazer isso, aquilo, outro. Bullying, eu vou na sua escola falar com sua equipe, com seus alunos, falar sobre inclusão, mudar o comportamental. Então, vai fazer toda uma mudança, fazer uma verificação trabalhista do que você precisa. Falar desde carteira assinada, FGTS, passando por desvio de função, insalubridade, falar sobre a NR01. Então, é mudar. Isso aqui não é custo. Custo é a multa que você vai tomar do Ministério Público. Custo é a sentença que você vai tomar porque simplesmente você não entregou um EPI para funcionário de salubridade com o termo correto que eu vou te fornecer. Isso é custo. Tem que entender que é investimento que vai te dar, inclusive, muito mais tempo para você fazer aquilo que você gosta e você ama, que é a parte pedagógica. Você vai deixar de ter que responder documentos. Notificação que a mãe te mandar, eu vou responder. Quer notificar uma editora, alguém, porque você quer rescindir o contrato? Eu vou fazer. Então, é tirar esse trabalho, esse encargo aqui, que o gestor escolar muitas vezes quer fazer sem ter a técnica correta, e traz para a gente. Não é apertando a setinha do Instagram que você vai encher a sua escola e fazer um marketing, não. É contratar o Instituto Matricular de forma correta, terceirize muitas coisas na sua escola, que você começa a surtir efeito, surtir resultado, e aí você vai ver a sua escola crescendo, tendo uma nova filial. Às vezes a do vizinho está crescendo por isso, por ele saber entender o jogo, contratar as pessoas certas e não ficar sendo o eu presa. Sabe? Você tem que saber delegar e administrar, fazer aquilo que você gosta, como você pediu, o pedagógico. Parte jurídica, deixa com a gente que a gente resolve. Excelente, excelente. Doutor Gustavo, uma das principais autoridades em direito educacional do Brasil. Pesquise lá no Instagram. Dá o seu Instagram lá, seu doutor Gustavo. Instagram é o Gustavo Peixoto, _ADV. Tá? Eu presto toda a assessoria jurídica completa para as escolas. E eu sei que muitas vezes você já tem o seu advogado, que muitas vezes é o primo, amigo do seu irmão, do seu marido, mas eu sou especializado em direito educacional. Eu não vou esperar o problema chegar para você conversar comigo. Vai conversar antes. Tá? Então, todas as mudanças necessárias estão lá.
Faço assessoria completa, mas faço também pontual. Quer que eu revise seu contrato? Eu faço. Quer entender sobre a NR01? Eu lancei essa semana um protocolo escolar de NR01, com aulas gravadas e com toda a documentação necessária. Então entre lá no Instagram, Gustavo Peixoto, _DV, e entenda mais sobre a nossa forma de atuação. Dúvida? Pode mandar. Alguma emergência? Pode mandar. Mesmo não sendo meu cliente, tenha certeza que eu vou te responder. Não tenho qualquer distinção se a escola de tal cidade, A, B ou C, 50 mil alunos. Qualquer uma. É isso. Escola 10X, primeira edição, fica por aqui com o Dr. Gustavo, levando muito conhecimento sobre a parte de direito educacional para você, profissional da área de educação. Não deixe de comentar nesse vídeo, de dar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal do Instituto Matricular e no canal do Escola 10X, que vai continuar levando muito conhecimento para você. Até lá!